Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, Neemias, capítulo 9. Mais uma vez, do verso 26 até o verso 37. Neemias 9, 26 a 37. Eu sei que tem alguns irmãos que falam, não vai acabar Neemias mais não. Faltam poucos capítulos. Vamos entrar no capítulo 10 aí, tem mais 3 capítulos só para frente. Termina, viu? A gente está dando sequência, o reverendo Jefferson compartilhou comigo a oportunidade de poder pregar. Claro que sempre muda um pouco, cada um tem uma forma de abordar o texto. Mas nós temos aprendido, eu tenho particularmente aprendido muita coisa, muitas lições preciosas com este livro. Vamos ler mais uma porção da palavra do Senhor. Neemias 9, 26 em diante. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles para os fazerem voltar a ti, cometeram grandes blasfêmias. Porque os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram. Mas no tempo da sua angústia, clamando eles a ti, dos céus, tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. Testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei. Porém eles se houveram soberbamente, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros, endureceram a cerviz, e não quiseram ouvir. No entanto, os aturaste por muitos anos, e testemunhaste contra eles pelo teu Espírito, por intermédio dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Pois eles, no seu reino, na muita abundância de bens que lhe deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e segundo a sua vontade dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor, mais uma vez nos curvamos diante de Ti.
na tua presença, clamando a Deus pela tua misericórdia. Ao olharmos, ó Deus, para a história do teu povo, Senhor, nós aprendemos lições preciosas. E aprendemos verdades, ó Deus, também acerca da inclinação pecaminosa do teu povo. Quantas vezes tu, com misericórdia, com teu amor, com a tua bondade, conduzindo o teu povo, e o teu povo se voltando contra o Senhor, contra a tua palavra, pecando, insistindo, ó Deus, no pecado. Ó Deus, fala ao nosso coração. Que a tua misericórdia, Pai, seja evidente nas nossas vidas. E que nós, ó Deus, possamos tirar lições e não cairmos no pecado que o povo cometeu no passado. Em nome do teu Filho Jesus, nós oramos. Amém. Meus irmãos, ontem nós tivemos um culto, aqueles cultos que marcam, de fato, nosso coração. Enquanto a igreja cantava, todos juntos, eu pensava como seria no céu. Todos cantando, louvando, bendizendo a Deus em uma só voz. O desejo é esse de estar na presença de Deus. Mas o que é que pode nos tirar da comunhão com Deus? O que é que pode nos tirar dessa harmonia e desse convívio tão belo com o Senhor? O que é que pode nos impedir de nos relacionarmos com Deus? O que é que pode criar uma barreira, um impedimento para que nós não estejamos nesse relacionamento tão harmonioso com Deus? Que é uma única palavra: pecado. O pecado pode comprometer em extremo o nosso relacionamento com o Senhor. Hoje eu vou falar sobre o ciclo vicioso do pecado. Olhamos para a história, aprendemos com o povo de Deus, com os erros, tiramos lições aqui, pedimos a Deus que a sua misericórdia nos livre de cairmos nessa mesma situação. Mas às vezes olhamos para a nossa vida e a nossa vida se parece um pouco com a vida do povo de Israel. E falar sobre o pecado é algo que está fora de moda. É algo que desagrada. Muitos púlpitos já não falam mais sobre o pecado. O John MacArthur pregava numa rádio nos Estados Unidos e em um dos seus sermões foi sobre o pecado. Quando ele terminou de pregar, o dono da rádio imediatamente o procurou e disse: olha, pastor, nós gostamos muito de ouvir as suas mensagens. Temos uma audiência muito boa enquanto o senhor prega, mas o senhor tem de escolher. Se o senhor prega sobre pecado mais uma vez, nós vamos ter que cortar o seu programa. E então John MacArthur disse: pode cortar, porque eu vou continuar pregando a respeito do pecado. E o pecado, irmãos, é uma realidade com a qual nós temos de lidar. Desde quando Adão caiu, o pecado ele se tornou algo extremamente nocivo, danoso. É algo que compromete, de fato, a nossa relação com Deus em primeiro lugar. Tira a comunhão que nós temos com Deus. E há algumas definições importantes para o pecado. Alguns definem o pecado como errar o alvo. Todas as vezes que nós pecamos, nós erramos o alvo que Deus estabeleceu para nós. A nossa mira fica ruim. E nós, quando pecamos, erramos. Então, o alvo que Deus estabeleceu para nós. Mas o Catecismo Maior de Westminster tem uma definição que eu acho bem bíblica. Na pergunta 24 diz assim: o que é pecado? A resposta é: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional.
transgredir a lei de Deus ou fazer algo que não está em conformidade com a palavra do Senhor se configura como algo pecaminoso. O pecado é essa falta de conformidade com a palavra do Senhor. Romanos 3, 23, 1 de João 3, 4, Gálatas 3, verso 10 ao 12, vai retratar esta realidade da transgressão da palavra de Deus. Somos pecadores e o nosso pecado é uma transgressão contra a palavra do Senhor, contra a vontade do Senhor. Mas a pergunta 25 diz assim: em que consiste o pecado desse estado em que o homem decaiu? Desse estado de harmonia, de um relacionamento harmonioso com Deus? A resposta é a seguinte: o pecado desse estado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta de retidão na qual este foi criado e na corrupção da sua natureza, pela qual se tornou inteiramente indisposto, incapaz e oposto a todo o bem espiritual, inclinado a todo o mal. E isso continuamente. O que geralmente se chama pecado original, do qual procedem todas as transgressões atuais. O homem não simplesmente caiu, não simplesmente rompeu este relacionamento harmonioso com Deus, mas depois da entrada do pecado no mundo, o homem está constantemente inclinado a fazer o mal. E nós olhamos para algumas pessoas e vemos que elas são tomadas de uma perversidade tamanha. E às vezes ficamos assombrados. Mas aí o reverendo Augusto Nicodemos, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz: dadas as circunstâncias, se não fosse a graça de Deus, nós faríamos a mesma coisa que vemos essas pessoas ruins fazendo. Porque o pecado nos inclina constantemente fazermos aquilo que desagrada a Deus. E aí, meus irmãos, nós olhamos para a história do povo de Deus e nós vemos o povo insistindo no pecado. Nós poderíamos chamar aqui da espiral descendente do pecado. O pecado ele vai fazendo um ciclo, mas é um ciclo descendente. E a pessoa vai mergulhando, vai se afundando e a situação vai piorando. É isso que acontece quando nós vivemos deliberadamente no pecado. Quando nós deliberadamente transgredimos a palavra do Senhor. Entramos nesse ciclo que vai sempre afunilando para baixo, nos empurrando para uma situação cada vez pior. Mas o que é então o pecado aqui à luz desse texto? Vou fazer 3 observações à luz do texto que nós lemos, que a primeira questão do pecado é que o pecado é uma rebeldia contra Deus. Versículo 26. Volte seus olhos para o texto. A palavra do Senhor diz assim: ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Se revoltaram contra Deus. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que protestavam contra eles, para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Nós precisamos aqui nos atentar para a ordem deste versículo. A primeira coisa que o povo faz aqui é voltar-se contra Deus em desobediência, em rebeldia. E daí as outras coisas começam a acontecer. Quando o povo aqui se volta contra Deus, se nega a obedecer a Deus, rompe esse relacionamento com Deus, as outras coisas começam a acontecer. A primeira coisa que o pecado faz é agredir a santidade de Deus. Primeiro, que nós ofendemos quando nós contrariamos a vontade de Deus, quando nós somos negligentes com a palavra, quando nós transgredimos a palavra de Deus, nós ofendemos a Deus. O seu caráter, a sua santidade, a sua justiça, a sua bondade, vamos contra a sua misericórdia, vamos contra a sua graça. E daí, meus irmãos, quando alguém se revolta contra Deus,
quando alguém é rebelde para com Deus, quando alguém está disposto a não ouvir a Deus, ele faz qualquer outra coisa, porque ele já não mais obedece a Deus, já não é submisso a Deus. Então as outras coisas são decorrentes desta rebeldia contra Deus. O primeiro pecado, a primeira ação de Adão foi contra a vontade de Deus, foi violar o mandamento de Deus. E daí então as outras coisas começam a acontecer. E aí nós vamos lendo as Escrituras, meus irmãos, e a partir do capítulo 3 de Gênesis, com a entrada do pecado, já no capítulo 4 de Gênesis, nós vemos o pecado se alastrando no mundo. E nós vemos um irmão atentar contra a vida do outro, nós vamos ver o povo tentando chegar até Deus, construindo uma torre, mas na verdade querendo dominar, vendo ali no capítulo 6 as associações erradas que o povo de Deus vai fazendo, e o texto diz que a maldade do povo era crescente. E desde a entrada do pecado no mundo, o pecado ele vai se alastrando. Ele é como um câncer, vai tomando conta, vai se alastrando e vai causando um mal, um dano terrível. Porque, em primeiro lugar, o pecado é sempre contra Deus. Não se trata de simples desobediência, mas de rebeldia contra Deus. Porque eles se voltaram contra o Senhor. Eles viraram as costas à palavra de Deus. E porque eles se voltaram contra Deus, eles mataram os profetas. Porque eles se voltaram contra Deus, eles blasfemaram. E nós vemos isso na vida de Caim, quando Caim matou Abel. Ele fez isso porque ele estava irado contra Deus. Quando nós lemos Gênesis, nós vemos isso. Deus o havia reprovado juntamente com a sua oferta. Isso produziu uma ira no coração de Caim contra Deus. E então ele atenta contra a vida do seu irmão. Quando alguém vira ou se nega a ouvir a Deus, se torna uma pessoa rebelde para com Deus, as outras coisas vêm a reboque. Aí vem o homicídio, aí vem a mentira, aí vem toda a corrupção do gênero humano, porque, em primeiro lugar, o pecado é uma ofensa contra Deus. Quando Davi cometeu o adultério com Betseba, ele pecou primeiramente contra Deus. No Salmo 51, nós vemos isso. Contra ti somente pequei. E ele agora arrependido quer ver este relacionamento dele com Deus, porque ele sabe que o seu pecado, antes de ser contra Urias, antes de ser contra Betseba, foi uma ofensa contra Deus, uma violação do relacionamento de aliança que Deus havia estabelecido com ele. E assim é conosco também, meus irmãos. Quando nós pecamos, o primeiro que nós ofendemos é Deus. Basta nós perdermos Deus como nosso referencial. Basta tirarmos os olhos de Deus e nós cairemos nesse ciclo vicioso do pecado. Se Deus não tivesse misericórdia de nós, nós estaríamos perdidos nos nossos inúmeros pecados. E o salmista diz que são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. O pecado, em primeiro lugar, ele é uma rebeldia contra Deus, contra a santidade de Deus. Mas, em segundo lugar, o pecado é também auto-engano. Olha que situação, meus irmãos. Se voltam contra Deus, viram as costas à palavra, matam os profetas, mas agora o pecado começa, no seu efeito nocivo, a produzir um efeito sobre eles mesmos, que era o do auto-engano. Os versos 28 e 29. Leiam comigo. Porém,
quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti. Diante de quem? Diante de Deus. E tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles, mas convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste dos céus, e segundo a tua muita misericórdia os livraste. Muitas vezes testemunhaste contra eles, para que voltassem à tua lei, porém, eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. De forma consciente, mas o pecado produz esse auto-engano. Quando a situação do povo melhorou, eles abandonaram a Deus e tornaram a fazer mal diante de Deus. E aqui está a questão do auto-engano. O auto-engano é aquela tentativa de enganar a própria mente quando você está fazendo algo errado. O Cornelius Plantinga Júnior, ele diz que o auto-engano é a corrupção da consciência. É quando nós temos consciência do que aquilo que nós estamos fazendo é errado. Mas mesmo assim nós fazemos e depois nós tentamos burlar a nossa consciência, maquiando o pecado com uma falsa verdade, dizendo para nós assim, não foi algo tão danoso assim. O meu pecado foi um pecadinho, porque nós achamos que há pecadinho e pecadão. Mas todo pecado é pecado. Não tem um pecado que é pequeno e um pecado que é grande. Há pecados que têm uma repercussão maior e há outros pecados que têm uma repercussão menor. Mas tudo é pecado, tudo é ofensa contra Deus. Mas nós às vezes cultivamos uma situação e quando as coisas melhoram, nós às vezes voltamos a cair no mesmo erro. E aí tentamos burlar a nossa consciência com uma falsa verdade, diz o Plantinga Júnior. O pecado ilude porque ele tem essa capacidade de fazer com que a pessoa pensa que ela pode ser independente de Deus. Não, as coisas melhoraram, agora eu posso seguir pela força do meu próprio braço, pela força da minha razão, e acaba abandonando Deus. Há pessoas que elas estão com Deus enquanto as coisas estão difíceis, ele está orando, ele está buscando a Deus, jejuando, lendo a palavra, e as coisas melhoram, ele acaba caindo na comodidade e volta à prática. Quantas pessoas, às vezes, estão sendo libertas de uma determinada situação, de um determinado pecado, e aí ele volta e cai de novo, porque ele achou que dava conta de seguir sozinho. Isso acontece muito com os dependentes químicos, nas recaídas. Alguns acham que têm condições de, pelo seu esforço, se livrar do vício, mas em um determinado momento eles se encontram num ambiente tentador e acabam cedendo a primeira dose, o primeiro trago e voltam. Tudo de novo. Mas não é só com dependente químico que acontece. O reverendo Augusto Nicodemos disse aqui ontem. Acontece com aquele que é viciado também, uma sexualidade pervertida, imoral. Acontece com aquela pessoa também que viciou em mentir, em enganar os outros. Tem gente que é viciada, é presa nisso, e ele se auto-engana, maquiando a sua consciência, achando que o pecado que ele está cometendo é um pecado menor, mas na verdade todo pecado é um pecado contra Deus. E o ciclo vai sendo um ciclo vicioso e descendente. Sabe por quê? Pecado gera pecado. Quando Davi peca, sabe o que Davi começa a fazer? A pecar mais, para tentar encobrir o seu pecado. Ele começa a mentir. E quando ele vê que a sua mentira não vai prosperar, ele coloca Urias na frente da batalha para que a vida de Urias fosse tirada e ninguém ficasse sabendo do pecado dele.
Mas Deus enviou um profeta. E o profeta Natan disse, olha, Davi, está acontecendo isso, isso e isso. E conta a história da ovelha. E então Davi diz, este homem não deve viver. E Natan diz para ele, este homem é você. O pecado sempre gera pecado. E sempre produz um aprofundamento. Basta virar as costas para Deus, basta se rebelar contra Deus, não dar ouvidos à palavra de Deus. E o pecado vai produzindo este auto-engano. Se o pecado fosse uma pessoa, eu diria que o pecado era um político. Numa entrevista em 2014, Cristóvão Buarque, ao ser perguntado por que as pessoas, ao se depararem com aqueles políticos que são pegos em corrupção, são denunciados, vem à tona a corrupção deles e mesmo assim as pessoas ainda elegem essas pessoas ano após ano. Por que isso acontece? O Cristóvão Buarque disse o seguinte, porque as pessoas são fáceis de serem iludidas. E o pecado, ele faz isso. Ele gera uma ilusão achando que o problema é pequeno. Isso acontece, meus irmãos, por causa da nossa dificuldade de tratar com o pecado. Por causa da nossa dificuldade de encarar o pecado. Nós preferimos fugir, preferimos ocultar, preferimos puxar um pano e colocar em cima, esconder, porque tratar é difícil. Porque tratar o pecado às vezes envergonha. Porque tratar o pecado, às vezes, vai fazer a pessoa sentar no banco, vai tirar o cargo, vai mexer com o ego, mas é necessário tratar para que haja cura. Conversando com um irmão que é médico, e nós falando a respeito da situação da igreja, ele disse, pastor, às vezes tem situações que são semelhantes à ferida. E sabe como é que a gente trata a ferida? Pega uma gaze. No meu tempo, molhava no metiolate, né? Metiolate. Esfregava aquele negócio ali até sangrar. Dói. Mas sara. E ele explicando, disse que a ferida, ela fica podre. E se você não raspar ela, até dar no sangue, não sara. Para sarar, sangra. Tem que lavar, tem que limpar. E assim é o pecado. Não se engane. O pecado, ele tem esse ciclo, essa espiral descendente. Porque ele é rebeldia contra Deus. Ele produz o auto-engano. E produzindo o auto-engano nos leva à recaída. Mas em último lugar, o pecado, ele é escravizador. Verso 32 ao 37, essa realidade é retratada. Eu vou ler, não vou ler os versículos todos, mas o verso 32 diz assim, agora pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Eles mergulharam no pecado e aí veio o sofrimento. O próprio Deus produziu sofrimento na vida deles para produzir a reflexão, para ver se havia arrependimento, se eles se voltavam para Deus. E aí o verso 33 diz, porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. Eles reconhecem que estão nesse ciclo, que esse ciclo vai escravizando. E aí o verso 35 diz, pois eles no seu reino, na muita abundância de bens que lhe deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram das suas más obras. Meus irmãos, e nesse efeito escravizador do pecado, o pecado afeta outras pessoas. Há pessoas que acham assim, não, mas eu estou pecando, o único ofendido sou eu.
naqueles pecados que a pessoa comete sozinho, às escondidas, quando ninguém está vendo. Ele acha que o único que está sendo afetado é ele. Mas nós vemos aqui que muitas pessoas são afetadas, em várias ocasiões. Isso acontece no povo de Deus. O pecado afeta a coletividade. Sempre alguém está sendo afetado com o pecado que nós cometemos. É uma ofensa contra Deus, mas ela também acaba afetando outras pessoas. Meus irmãos, o pecado ele tem esse poder de aprisionar e de escravizar. E nós, ao olharmos para a palavra do Senhor, em Hebreus, no capítulo 12, o verso 1, nós lemos assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Olha só, o pecado assediando. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O escritor aos Hebreus está dizendo: nós precisamos fugir de tudo aquilo que nos impede de caminhar na vida cristã. E aqui é a respeito da vida cristã. E ele também diz do pecado que nos assedia. O pecado nos cerca numa forma de assédio. E eu achei bastante interessante uma definição sobre assédio que o dicionário Rowes dá. Ele diz assim: assédio é uma operação militar ou mesmo um conjunto de sinais ao redor ou em frente a um local determinado, estabelecendo um cerco com a finalidade de exercer domínio. Essa linguagem militar. O pecado ele faz isso, cerca a pessoa com o objetivo de dominá-lo, de fazer dele uma presa. É como uma mosca que cai na telha da aranha e não dá conta de se livrar. Por isso o escritor aos Hebreus está dizendo: deixamos todo o peso, toda aquela carga que nos impede na vida cristã e deixemos também o pecado que nos assedia. E a palavra aqui para desembaraçar é de algo que nos enleia, assim, que nos enrola, que nos envolve como se fosse um casulo, prendendo e tirando a nossa capacidade de mobilidade. E o pecado vai produzindo isso. Cegueira espiritual, frieza espiritual. E às vezes isso é sinalizado quando a pessoa começa a esfriar na fé, quando não quer mais vir para a igreja, quando não quer mais ler a palavra, quando não quer mais orar. E ele vai descendo nesse ciclo, daqui a pouco ele está longe, não quer mais ouvir a palavra de Deus, não quer mais vir à igreja, e aí ele mergulha no mundo. É isso que o pecado faz. E a outra definição que eu achei interessante, no mesmo dicionário, é que o assédio é uma insistência, impertinente perseguição, sugestão ou pretensão constante em relação a alguém. O pecado ele fica ali. A primeira vez que a palavra pecado aparece em Gênesis 4:7, fazendo referência a Caim. E lá o texto diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O pecado está à porta. Se você abrir um pouquinho, ele entra e escraviza a pessoa. Caim foi escravizado pelo pecado. Ao invés de dominar o seu pecado, ele foi dominado por ele. Meus irmãos, o pecado é nocivo, é danoso. E ele desencadeia uma série de danos que vai aprofundando a pessoa. É uma luta contra Deus, é uma rebeldia contra Deus. Ele é sempre, em primeiro lugar, relacionado a Deus. Compromete o nosso relacionamento com Deus. Compromete o nosso relacionamento com as outras pessoas. Sempre desagrada a Deus. Vai produzir o auto-engano e faz com que a pessoa entre nesse ciclo vicioso até se tornar um escravo. Nós precisamos nos apoiar na misericórdia de Deus. Porque se não for a misericórdia de Deus,
todos nós caímos nesse ciclo vicioso. Que Deus, por sua graça e misericórdia, nos livre, porque por meio de Cristo Jesus, nós somos livres do domínio do pecado. Porque o Filho nos liberta e por isso somos verdadeiramente livres. Amém, irmãos?